Olá, boa noite para todo mundo que está entrando, né? Aqui sou eu, Marina Servini. Eu sou terapeuta em saúde integrativa, especialista em TPM. Então falamos e tratamos muito sobre o assunto de TPM e os ciclos menstruais também, tá bom? Para quem está chegando, só me dá um alô para ver se vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite, Vini, que já chegou aqui. Esperando um pouquinho mais o pessoal chegar. Vini, tá conseguindo me ouvir? O áudio ali tá bom? Que eu tô aqui com esse microfone e queria ter esse retorno, né? Então, enquanto a gente vai aguardando o pessoal chegar, a gente vai ter essa live aqui de hoje, né? E ela vai ficar gravada, ela fica disponível, tá bom? E só um recadinho. Da última vez, né, o Instagram acabou passando, acho que o limite do tempo e acabou caindo. Então, obrigada, tá ouvindo direitinho sim, valeu, obrigada. Então, caso isso aconteça, a gente eu vou voltar, tá? Eu não vou deixar não, né? Se isso acontecer, eu volto e a gente continua, tá bom? Bom, antes de já começa a live e fica gravada e vocês vão poder assistir depois, né? Eu queria dizer para vocês que eu sou terapeuta em saúde integrativa, que eu realizo um trabalho de mapeamento menstrual. Então, através desse trabalho, a gente faz uma análise toda do ciclo menstrual para entender quais são os problemas e por que existe alguns sintomas de TPM, por que se manifestam algum deles e como que a gente pode fazer para melhorar o nosso bem-estar, para passar pelo ciclo de uma forma mais tranquila. Então a gente faz primeiro um mapeamento do ciclo menstrual, identifica os principais sintomas, depois a gente faz tudo na mesma sessão, tá? Mas depois, na mesma sessão, faz um mapeamento de qualidade de vida, para entender quais são os pontos ali que possam são geradores de estresse, de ansiedade, ou de qualquer outro tipo de sensação, sentimento, enfim, que possa estar ali relacionado, que possa contribuir para que esse período menstrual pré-menstrual seja mais complicado. E aí, depois disso, a gente faz realmente as indicações dentro da terapia integrativa de floral, aromaterapia, óleos essenciais, cromoterapia, meditação e várias outras técnicas que sejam adequadas para você, que sejam adequadas para as suas necessidades, para aquilo que é importante e necessário para você, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas não serve para um, mas não serve para outro. Pois é, muitas vezes serve para um, mas não serve para outro. Por quê? Porque às vezes as terapias elas não estão sendo realmente utilizadas para aquilo que você precisa, né? Elas não estão sendo utilizadas para aquilo que você necessita de verdade. Então, por isso que é importante fazer esse mapeamento, para você entender quais são as suas reais necessidades e tudo aquilo que você realmente pode fazer para melhorar o seu bem-estar. Bom, para todo mundo que curte aqui o perfil, a gente está sempre botando muitas coisas novas, estou sempre postando muitas dicas sobre TPM, sobre saúde menstrual e sobre várias outras coisas relacionadas a ciclo menstrual, saúde feminina. Então é só acompanhar aqui o perfil e seguindo e a gente vai sempre trazendo novas informações para vocês, tá bom? Então vou começando aqui. Queria falar com vocês hoje sobre pobreza menstrual. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com TPM e com essas questões dos ciclos femininos, quando eu cheguei a me deparar com as informações do que era pobreza menstrual, foi algo que realmente me deu uma angústia. Foi algo que, para parar para pensar e entender o que estava de fato movendo tudo isso, por que essa situação de pobreza menstrual acontece. E é algo que realmente me deixou muito aflita quando eu comecei a me aprofundar nas pesquisas e desejei que tinha que fazer alguma coisa, tinha que ser feito alguma coisa a respeito, era necessário realmente tomar alguma atitude, porque é o tipo de coisa que não pode deixar despercebido ou não se pode deixar passar, porque já existe muito descaso com relação à pobreza menstrual, e se nós não fizermos alguns tipos de movimento para que isso venha à tona, para que as coisas possam ser ditas e respeitadas da maneira adequada, né, são situações que elas vão continuar se estendendo por muito tempo e dificilmente vão mudar. Então, eu vejo como nossa parte, né, tanto homens quanto mulheres, enfim, independente de gênero, poder falar a respeito e poder fazer com que as pessoas saibam a respeito do que é pobreza menstrual e que comecem a ter mais respeito e informação sobre menstruação e sobre ciclo menstrual também, tá bom?
Então, antes de começar a falar ao certo, assim, o que é a pobreza menstrual, eu queria trazer uns dados para vocês que são bastante relevantes e que não sei se vocês sabem, né? A gente tem várias pesquisas feitas recentemente que apontam que 22% das meninas entre 12 a 14 anos não têm acesso ao absorvente. E essa taxa sobe entre as meninas de 15 e 17 anos, essa taxa vai para 27%. Quando a gente chega nessa taxa de 27% de mulheres que não têm, adolescentes que não têm acesso ao absorvente, e a gente junta com as mulheres mesmo, que não estão mais, né, não são mais adolescentes, a gente tem 30% das mulheres brasileiras não têm acesso ao absorvente. Ou seja, é um número muito grande. Se a gente pensar que a menstruação é algo do corpo orgânico que acontece dentro da nossa biologia feminina, uma vez por mês, né, é algo mensal durante muitos e muitos anos da vida de uma mulher, que são 30% de mulheres que não têm acesso ao absorvente. É muita gente, né? É muita gente que não tem acesso à higiene básica, e é muita gente que não tem acesso a esse tipo de coisa básica, né, de questão básica, que muitas vezes é vista como uma questão de luxo. Quando a gente pergunta para muitas pessoas, o absorvente, a menstruação é vista como uma questão de luxo, entre outras necessidades que são consideradas necessidades básicas. Porém, é uma necessidade que ela está presente desde que o mundo é mundo, né, e que precisa ser olhada com o devido respeito, com a devida atenção. Né? E aí a gente pergunta o que essas pessoas fazem, né? Então aqui só o índice de adolescentes, a gente tem 22% de meninas de 12 a 14, 26 entre 15 e 17, somando com as mulheres, então 30%, né? A gente tem mulheres em situação de rua, nós temos presidiárias, nós temos mulheres em situação de pobreza extrema, e elas não têm acesso a isso. E aí você pode perguntar o que é que elas fazem, então, como é que elas lidam com isso? Essa situação é uma situação tão séria que a gente vê que muitas delas acabam usando paninho, retalho, jornal, papelão, folha de louro e miolo de pão como AB, como absorvente higiênico, para poder sustentar e segurar a menstruação. Então, assim, imagina a situação de uma mulher que ela tem que escolher se ela vai comer o pão ou se ela vai usar de OB. E vamos imaginar o que é, né, um OB introduzido ali na vagina, o que não acontece, os riscos que essas mulheres não estão se expondo com um pedaço de jornal, folha de louro, de infecções e de uma série de outras coisas realmente graves e difíceis que essas mulheres não estão se expondo toda vez que elas precisam utilizar desses recursos, né, improvisar, na verdade, não é nem, né, utilizar, improvisar desses recursos para poderem se manter o mínimo possível, conseguir lidar com o mínimo possível dessa situação, dessa menstruação. E se a gente pega pelo menos nos casos das presidiárias, a gente sabe que elas têm direito a 8 absorventes por ciclo. Mas o que são 8 absorventes por ciclo de uma mulher que às vezes tem um ciclo de 7 dias, né, 5, 7 dias? Para nada, né? Então, dentro das cadeias, muitas vezes esses absorventes eles servem como moeda de troca, né? Então, as pessoas trocam entre favores por absorvente. Então, se a gente for parar para pensar, para essa realidade, o uso do absorvente é considerado realmente um artigo de luxo, né? É um artigo que está ali como moeda de troca, né? É um artigo que não se tem disponibilidade. E daí é que vem a questão do que chamamos de pobreza menstrual. Pobreza menstrual é não ter acesso a itens de higiene básica e objetos, enfim, o que for necessário para se passar pelo ciclo menstrual. Ou seja, não ter acesso a um banheiro, a sabonete, a toalha, não ter acesso a produtos que possam, como o absorvente higiênico, né, para se passar pela uma menstruação de uma forma digna. Não digo nem tranquila, né? Nesse caso estou dizendo de uma forma digna. Né, porque é algo que as mulheres, né, não têm como controlar, né, não é tipo, muitas vezes a gente acha, às vezes eu penso, o pessoal deve achar que menstruação é que nem xixi, que dá para segurar, mas não, menstruação não é que nem xixi, ela vai estar ali, e quem está numa situação de pobreza menstrual não tem acesso a isso, a coisas básicas, as coisas necessárias para se passar pelo período menstrual com dignidade.
Então, eu tô vendo que tem mais gente chegando aqui, né, pra gente refletir a respeito, né? Eu acho que quando eu comecei a estudar sobre isso, do que a situação do miolo de pão, entre as mulheres terem de situação vulnerável e escolherem se elas vão comer o pão ou se elas vão usar de OB. Então, assim, para a gente ver o cúmulo que essa situação chega, né? Então, quando a gente está falando de pobreza menstrual, a gente está falando de um assunto que é um assunto realmente sério, é um assunto que não é falado, é um assunto que fica ali, tem uma invisibilidade muito grande, né? Que fica ali colocado numa arinha da sociedade que as pessoas, elas geralmente não querem olhar para isso ou elas nem olham. Então, como que a gente vai lidar com isso de alguma maneira, né? Se a gente está falando de um assunto de saúde e saúde pública, porque isso afeta, sim, a sociedade de uma forma geral, quando a gente está falando dessa questão menstrual. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2014, gente, só em 2014, nós estamos em 2020, olha quantas e quantas coisas aconteceram em todos esses tempos, né? As mulheres menstruam desde que o mundo é mundo, e só em 2014 que a ONU reconheceu o direito das mulheres à higiene menstrual. Colocou isso como uma relevância de saúde, de questão de saúde pública. Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas é verdade. Só em 2014 que a ONU reconheceu como uma questão de saúde pública. Antes disso não era reconhecido. A questão da pobreza menstrual não era reconhecida, a questão da higiene durante a menstruação também não. Então, foi a partir de 2014 que a ONU olhou para essa situação e falou assim, ok, isso é uma questão de saúde pública, precisamos fazer alguma coisa a respeito, né? Os dados que eu apresentei logo no começo, eles são dados aqui do Brasil. Mas, por exemplo, na África, 50% das mulheres não têm acesso a absorvente. Isso sem contar em várias outras regiões do mundo. Então, olha como é algo negligenciado. Como é algo que não se é falado, não é feito nada a respeito, né? Então, assim, a ONU em 2014 foi olhar essa situação como algo, uma questão de saúde pública. Antes disso, também ela não era reconhecida dessa forma, né? E aí a gente se pergunta, tá, mas e aqui no Brasil, o que tem que ser feito? Como que lida com isso? Tem algum projeto, algumas questões, né? Entraram alguns projetos de lei pedindo para que se fosse, eu acredito que acho que no Rio de Janeiro, pedindo para que fizesse parte da cesta básica, mas fora isso, muito pouco, e algumas doações, às vezes, que as pessoas recebem através de ONGs. Se a gente for ver, e muito assim, quando se tem, eu conversei com uma assistente social, e ela falou que muitas das questões, assim, ninguém lembra de doar absorvente, né? Eles às vezes lembram de doar as fraldas geriátricas, mas absorvente não. Então elas fazem, muitas assistentes sociais, das fraldas geriátricas, elas cortam as fraldas para transformar em absorventes, já que não tem um recurso de absorvente. E aqui dentro, no Brasil, né, se a gente em 2018 e agora em 2020, foram apresentados dois projetos de lei que consideravam a hipótese de distribuir absorventes em postos públicos, como colocam as camisinhas, que às vezes a gente vai no metrô e tem ali, né? Foi feito esse projeto de lei, foi apresentado para ser uma distribuição gratuita dos absorventes. E os nossos queridos senadores, né, vereadores e todos os que estavam envolvidos naquilo, simplesmente desdenharam dessa proposta e não viram utilidade nenhuma, acharam que era um projeto muito caro e desnecessário. Tanto é que apelidaram, né, assim, como é que seria chamado esse projeto? E colocaram de Chico Brás, ou então de Menstruação Brás, tirando sarro da questão da menstruação. Ou seja, de uma forma bem indecente, rebaixaram essa situação para algo como que pode ser passado batido, como algo cômico, como algo que não tem valor. Né, que se gasta muito, vai se gastar muito investindo em absorventes. Só que além da gente estar falando da dignidade das mulheres em poder passar por uma menstruação de uma forma tranquila, a gente também está falando, no caso, de quantas e quantas doenças que poderiam ser evitadas, ginecológicas, que poderiam ser evitadas com o uso do absorvente e com acesso à higiene nessa questão. Quantas e quantas infecções não acontecem? Quantas e quantas dores não são sentidas por essas mulheres? Quanto que isso não se agrava, né? E aí a
a Dodge coloca até aqui, né, a Joyce, eles não menstruam, né? Eu falei assim, pois é, os homens, né, não menstruam, então a gente tem uma grande maioria de homens dentro, vem desses projetos de lei, então é algo que realmente muitas vezes passa desnecessário. E aí é o que eu falo, né, que quando a gente está falando de menstruação, a gente não pode falar só entre nós mulheres, nós temos que falar com os homens também, porque é uma educação que tem que ser feita para todos. Então, quando a gente está falando sobre isso, é muito importante a gente ter a coerência do que está por detrás disso. Quantas doenças, quanta dor, quanto sofrimento que tem ali. Eu acho que só quem já passou por um exame ginecológico ou teve alguma questão é que sabe a dor que se sente com relação a esse tipo de quando se tem alguma questão nisso. E agora imagina você com contato com bactéria, contato com sujeira, contato com tudo, né, e sem poder ter acesso ao mínimo da higiene para passar por esse momento. Então a gente está falando de questões que são realmente sérias e que elas precisam ser olhadas, né? Porque é muito fácil, como a gente viu ali no próprio Congresso, colocando a menstruação como algo sujo, como algo desnecessário, como vamos gastar muito dinheiro com isso, né? Aí a gente entra numa questão de gênero também, né? Porque eu vi uma pesquisa que fizeram uma comparação entre a distribuição de camisinhas e a distribuição de absorventes. Então a distribuição de camisinhas, eles queriam até investir mais dinheiro para fazer essa distribuição, mas eles não queriam, em momento algum, abrir algum projeto que pudesse distribuir os absorventes. Né? Então a gente vê assim, que camisinha é necessário, com certeza, a distribuição é maravilhosa, tem que continuar mesmo, tá? Mas por que não abrir também para uma necessidade básica, né, biológica, que vai acontecer todo mês com N mulheres, 30% das mulheres brasileiras que vão menstruar e que não vão ter acesso a um modo, um absorvente, uma questão de higiene ou alguma coisa do tipo. Então eles pintam por que não se fala de menstruação? Por que não se fala a respeito? Porque a gente coloca, a gente foi criado para colocar, existe aí um inconsciente coletivo e existe toda uma questão que se fala, menstruação é suja, menstruação é nojenta, menstruação é uma coisa porca, menstruação é fedida, menstruação é uma série de coisas, como se a menstruação, que são mentiras, né, que são vamos dizer assim, coisas, lendas que colocam para alimentar essas questões, para alimentar esse inconsciente coletivo de que menstruar é uma coisa ruim, nojenta, fedida, então a gente nem fala sobre isso. Né? É como se nós mulheres tivéssemos que ter vergonha por menstruar. É como se nós não tivéssemos o direito, tivéssemos vergonha de menstruar, fosse algo pecaminoso, né? Existe aí, a gente fala que na Idade Média e até hoje, em algumas religiões, foi colocada a menstruação como pecado, como algo pecaminoso. Né? Então, quando a gente observa esse tipo de situação e como essa ideia de que menstruação é suja, menstruação a gente não pode falar a respeito, porque se eu estiver colocando em foco esse assunto, eu estou colocando em foco uma coisa nojenta, suja, fedida, ai meu Deus, que eu tenho que ter vergonha, não se faz nada. Aí a gente abre a margem para todo esse movimento que acontece, né, dentro da nossa legislação. A gente vê uma ONU só em 2014 fazendo algum movimento a respeito, a gente vê várias coisas acontecendo nesse sentido e mulheres sofrendo sem voz, né, para lidar com esse tipo de situação. Então, eu acho que uma das principais coisas é a gente quebrar esse tabu da menstruação, que ela é suja, que ela é nojenta, e tudo mais. Por que não? Ela faz parte da biologia feminina, né? Graças a esse ciclo que a gente pode dar continuidade à espécie humana, que venha toda a parte de fertilidade e tudo mais. Então, assim, é observar de uma forma diferente e tirar esses tabus que foram impostos, porque são muitos e muitos tabus que fazem com que essa questão ela não seja dita e nem falada, né? Não seja dita, falada, representada em lugar nenhum, né? Com pouquíssimos polos e pouquíssimas pessoas fazendo movimentos com relação a isso. E aí a gente pergunta, mas por quê? Então, fazer uma campanha, fazer alguma coisa do tipo, deve ser muito caro, né? Aí vem assim, quanto custa menstruar? Me fiz essa pergunta, quanto custa menstruar? Se a gente está falando de uma questão do básico, R$12 por mês, tá? A gente está falando de R$12 por mês. R$12 que muitas e muitas mulheres não têm, né? Mulheres em situações de rua, carcereiras, que estão encarceradas, em situação de cárcere, adolescentes, mulheres em extrema pobreza, não tem.
Mas se a gente for pegar da forma mais simples ali, né, com o uso do absorvente higiênico e coisas que precisam se passar pela menstruação, são R$ 12 por mês. E da parte do governo não se tem nenhuma necessidade, nenhum movimento de disponibilizar isso. E se a gente for parar para pensar, são R$ 12 por mês que uma mulher precisa para passar pela menstruação com dignidade. Nada além disso. Então, como e por que esses movimentos são tão restritos e ninguém se fala a respeito? Sabe? Ivy, eu tô falando aqui de R$ 12 por mês, a gente tá falando da questão assim, ela falou assim, 12, me avisa onde está essa promoção. Eu tô falando da questão de absorventes higiênicos os mais simples, tá bom? Que às vezes a gente que tem o privilégio de poder comprar absorventes de melhor qualidade, enfim, de uma série de coisas, com certeza a gente gasta mais, mas assim, eu tô falando em média, pensando dos materiais, enfim, tudo que for do mais simples, a gente chega a esse valor. Foi uma pesquisa que foi feita a respeito disso, né, e aí colocar, sem abas, tô falando por isso mesmo, tô falando de uma questão simples, tá bom? Que seria o mínimo que a gente precisaria para poder começar a auxiliar essas mulheres em condições de pobreza menstrual, tá? Estou falando assim, absorvente simples, sabonete simples, enfim, coisas simples para que a gente possa começar um movimento, né? E aí que a gente possa refletir sobre o privilégio que nós temos de poder ir no mercado e comprar. Escolher se a gente quer com abas, sem abas, se a gente quer o copinho menstrual, se a gente quer a calcinha menstrual, se a gente quer diurno, noturno, flex, nananã. Olha assim, quando a gente para pensar que quando tem pessoas que nem têm essa possibilidade de ter não é? Que o custo básico são R$ 12 e a gente pensa nessa possibilidade que não existe, nem como elas ter uma escolha, o quanto que a gente comprar o nosso absorvente também é uma questão assim de liberdade, né? E quanto que a gente tem que olhar para isso com valor, porque como é algo que acontece aí muitos e muitos anos da nossa vida, passa despercebido. A maioria das pessoas olha e despercebido como algo ruim, então assim, ai que saco, vou comprar absorvente, ai que saco, menstruei, ai que saco, N mil coisas ali sobre todo o peso que se coloca sobre esse assunto, que se coloca sobre essa questão, e se passa por uma coisa que a gente nem para pensar muito, né? Vai passando e nem pensamos que existem pessoas que precisam disso também, né? Foi feita uma pesquisa nas escolas públicas aqui do Brasil, e a gente sabe que adolescentes, elas chegam a reprovar, porque nos dias que elas estão menstruadas, elas não têm absorvente e elas não vão nas aulas. Então, elas não têm onde pedir, então entre ir com um paninho ou com alguma coisa que possa vazar para a escola, elas preferem não ir. Então elas faltam, às vezes consecutivamente, 5 dias seguidos. E se você for colocar nisso numa trajetória de um ano, são muitos dias, e que muitas vezes faz com que elas percam o ano, façam com que elas percam uma série de questões com relação à educação. Né? Então olha o ponto que a gente chega, né? Para a gente entender que, né, além da questão da saúde, está ligado a várias outras questões sociais. A gente está ligado também a essa questão da educação, por exemplo, né? Em alguns projetos, algumas escolas até fazem alguma coisa ou outra com relação a ter um banco de absorventes para as alunas, mas mesmo assim é algo que as meninas elas ainda vão pedir com muito receio, com muita vergonha, como se estivesse passando por uma situação assim, pedindo algo proibido, algo que não se pode ser pedido, né? Então assim, é realmente feito de uma forma muito ainda restrita, né? Então imagina a situação de uma menina que ela não vai para a escola porque ela está menstruada e ela não tem um absorvente para usar. Então isso se enquadra dentro da questão da pobreza menstrual, né? Aí a gente vai para as mulheres em situações de rua, as dores que essas mulheres não passam se elas adquirem infecção porque elas não têm onde tomar banho, não têm onde lavar, não têm um absorvente para usar. Então a gente vai entendendo que é uma situação que ela envolve muito mais coisas do que a gente está pensando. A gente tem a questão da educação, da saúde, né? Até mesmo a questão de trabalho e de uma série de outras coisas que são impactadas por conta dessa situação. Mas acredito que a saúde realmente porque depois, como é que você vai tratar isso? Né? Se você não previne, como é que você trata? Ou não trata, né? Como é que vai tratar isso pelo SUS? Ou não vai tratar, né? Então, são coisas muito importantes para a gente começar a tomar consciência a respeito.
né? E por que eu digo sobre isso, né, tudo isso? Quando a gente está falando sobre esses assuntos, né, vocês sabem que eu sou especialista em TPM, né? Essa é a minha especialização dentro das terapias integrativas. Então, quando a gente está pensando e falando sobre isso, é muito importante para a gente pensar que se não se fala sobre menstruação, quem dirá sobre TPM, tá? Por favor, quem tiver perguntas, tá? Boa noite, estou vendo que tem um pessoal entrando. Por favor, coloquem as perguntas que depois eu já vou respondendo, tá? Quem dirá falar sobre TPM? Porque se toda a invisibilidade que se gira em torno da menstruação, né, é algo que é tão escondido e que existem tantas mulheres que precisam de auxílio e apoio com relação a isso e nada é feito, quem dirá com relação à TPM, né? Então, assim, não se pensa a respeito, não se discute a respeito do assunto. E aí a gente vê muitas das questões, por exemplo, quando a gente levando isso para um sintoma das TPM com relação à negligência aos sintomas, então assim, se enche mulheres de remédios para que elas não passem naturalmente pelo ciclo, né, para que não se passe por aquele momento de uma forma que seja uma forma que ela possa sentir bem-estar, né? Então não é feito isso, porque menstruação é vista como sujeira e TPM como mimimi, né? Ainda hoje, né, estamos em 2020, com tantas e tantas comprovações científicas, com tantos e tantos avanços sociais e tantas outras coisas, ainda hoje é visto como assunto tabu, como assunto que não se fala a respeito. Né? E isso tem um impacto social muito grande. Quando eu fiz uma live uns dias atrás sobre a TPM, e se a gente for ver o quanto que uma mulher muitas vezes não sofre no momento de tensão pré-menstrual. Quantas mulheres muitas vezes não têm dores, muitas vezes não têm mal-estares, muitas vezes tem alterações de humor e uma série de coisas que fazem parte dessa questão hormonal, né, e que acontece, né, algumas menos, outras mais, né, que muitas vezes o anticoncepcional não resolve, tá? Eu fiz uma pesquisa com mais de 100 mulheres, e nessa pesquisa a gente viu que as que tomam anticoncepcional, a maioria, assim, uma grande parte, ainda continua tendo sintomas relacionados como se fossem sintomas de TPM, ainda continuam tendo sintomas, mulheres que usam DIU e o Mirena, né, que é o hormonal também, e que ainda continuam tendo sintomas, né? Por quê? Por que isso acontece? Por mais que a gente fale que a TPM, né, quem toma a pílula não menstrua, mas tem o sangramento por privação, ou quem usa um contínuo não tem sangramento. Porém, existe movimentação hormonal acontecendo. A gente só não vai dar o nome talvez não dê o nome de TPM, porque não vai acontecer a menstruação, mas a movimentação é a mesma. Né? Então, assim, tem mulheres e mulheres que passam por isso e que tem que esconder. E que acreditam que o sofrimento, você passar por isso todos os meses, esse sofrimento é algo que pode ser levado como uma coisa, faz parte. E não, gente, não faz. Isso pode ser suavizado, isso pode ser melhorado. A partir do momento que a gente olha por essa questão e a gente fala mais dela, a gente troca informações a respeito, nós conseguimos, enfim, poder finalmente criar um ciclo para trazer mais bem-estar para todas as mulheres, para todas nós e, consequentemente, para a sociedade de uma forma geral. Já que todo esse movimento impacta na sociedade. Né? Tudo isso que nós estamos vivenciando aqui impacta não só nas nossas vidas, mas na vida como um todo. Então é muito importante a gente começar a desmontar esses tabus que são relacionados à menstruação e à TPM. Né? E a gente fala assim, o que a gente pode fazer a respeito disso? Primeiro de tudo, eu acho que são exigir medidas de saúde pública com relação a isso. Eu acho que é um assunto que a gente não pode mais deixar de olhar. É um assunto que, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente tem responsabilidade com relação a ele. Então é falar sim, falar sem medo. Sabe por quê? Porque existe medo de falar sobre isso. A gente fala sobre tantas outras questões de saúde pública, sobre outros problemas, mas pouquíssimo se fala a respeito de menstruação e TPM. E é necessário falar. É muito importante falar a respeito. Por que é muito importante? Para justamente a gente conseguir soluções com relação a isso.
né? Existe toda uma indústria aí que prefere que isso não seja visto, que colocam outros assuntos em pauta, que não quer dizer que sejam menos importantes ou menos relevantes, mas a gente não pode deixar esse assunto de lado. É um assunto que precisa ser dito, falado e visto, porque é um assunto, sim, de saúde pública e que, sim, afeta toda a sociedade. Outra coisa que a gente pode fazer e que eu acho que é muito necessário, porque a gente esquece, eu acho que a gente dá foco quando vai fazer doações, a gente faz doações de várias outras coisas. Eu fiz uma pesquisa aqui no Insta, algumas pessoas que estão aqui eu vi que já responderam, e assim, eu perguntei se você já fez doação de absorvente alguma vez. A maioria disse que não. Eu acho que eu tive uma pessoa, mas as outras todas que falaram que não, nunca ninguém doou absorvente. Por quê? Porque é algo que às vezes ou é tão corriqueiro, ou é tão mal visto, que as pessoas esquecem, né, de que é uma necessidade. Então passa batido. Na hora de fazer a doação, os absorventes eles passam e ninguém olha para isso, né? Então é importante sim a gente fazer as doações, né? Eu digo, geralmente, no final do ano, pelo menos no final do ano passado, eu vi uma campanha, que era uma campanha de uma sacolinha, que você fazia tipo uma bolsinha, uma nécessaire, onde se colocava absorvente, sabonete, um lencinho de limpeza para doar para mulheres em situação de rua. Então, assim, porque que a gente possa fazer mais isso e não só nessa questão de final de ano, para que se possa ter essa questão de higiene básica. Vamos pensar, se nós estamos numa situação de privilégio, em que a gente pode escolher que tipo de absorvente vai usar, né? Fora que a gente tem acesso à medicação se a gente tem cólica, se a gente tem dor. Se a gente tem TPM, a gente tem várias maneiras ali de poder aliviar esses sintomas. Se a gente pode escolher abas com abas, noturno, diurno, copinho, calcinha e N mil coisas, né? Então, assim, nós estamos numa situação em que nós podemos sim auxiliar outras mulheres nesse sentido. E por que não fazer as doações, né? Tomar isso como uma responsabilidade. Às vezes vai doar uma cesta básica, por que não coloca ali um pacote de absorvente junto, né? Cobrar autoridades a respeito disso, se policiar, mandar fazer movimentos que sejam a respeito, que possam apoiar o maior número de mulheres possíveis com relação a isso, né? Eu estou em parceria com uma ONG maravilhosa que é a Tamo Juntos, e logo logo nós vamos começar também uma campanha de coleta de absorventes para doação para mulheres em situação de vulnerabilidade, meninas, adolescentes, né? Então é um movimento que nós vamos fazer, mas eu falo assim, vamos começar assim para o pequeno, sabe? Aquilo assim, o que a gente tem próximo a nós, né? Porque muitas vezes, olha que loucura, a gente passa a nossa vida e a gente se depara às vezes com pessoas em situação de pobreza ou em situação extrema que estão aqui perto, próximos da gente, e a gente não sabe, a gente não está enxergando, né? Tá vendo isso como algo que passa despercebido do nosso dia a dia, passa despercebido daquilo que nós podemos fazer pelo outro. Né? E é uma situação que é muito séria, porque você imagina, gente, né? Quem menstrua sabe o que é, né? Então, assim, imagina você estar menstruando sem um absorvente, você está menstruando sem um item de higiene. Se nós que temos o privilégio de ter, já sabemos e sofremos com isso, porque a gente sabe o que é passar por esse momento, né? Que é aquela coisa, levanta vazou, não vazou. Se a gente tem o medo do vazou ou não vazou, imagina para essas mulheres, meninas que vão para a escola, que deixam de ir para a escola porque não tem absorvente, o que seria uma situação dessa? Que nem absorvente tem para usar. Se a gente se preocupa com vazou ou não vazou, o que diriam elas se elas usassem o miolo de pão, o jornal, folha de louro? O que é isso? Imagina a angústia e a agonia, né? Que a gente possa ter essa empatia de se colocar no lugar do outro de verdade com relação a esse assunto. Eu acho que falar de menstruação e de TPM, falar de ciclo menstrual, é uma questão de sororidade. Por que é uma questão de sororidade? Eu vi um dia desses um meme, né? As mulheres podem ter conflitos, uma série de coisas, mas se uma gritar do banheiro, ali dentro, daqueles banheiros públicos, e gritar, alguém tem um absorvente? Com certeza vai aparecer um absorvente para essa mulher. Ou não. Né? Eu já vi essa situação e com certeza, assim, né? O ou não é muito difícil de acontecer, porque se você perguntar para uma mulher, se ela pedir, ela vai dar uma outra mulher que realmente, às vezes, ela dá um jeito, ela se vira, mas consegue um absorvente para você, porque ela entende o que você está passando.
Ela sabe as dificuldades que estão nesse período. Então, que a gente possa ter essa empatia também e pensar nessas outras questões, nessas outras mulheres que não têm, né? A gente sabe o que é a menstruação, a gente sabe o que é passar por isso ao longo da vida, a gente entende que são questões que muitas vezes vêm acompanhadas de dor, né? Que às vezes vêm acompanhadas de cólica, enfim, e de uma série de outras questões, né? Fora as questões hormonais, irritação, enfim, N mil coisas que podem vir juntos, né? E que são tratáveis. Então, imagina para quem não tem acesso nenhum a nada. Eu acho que é extremamente importante a gente criar uma rede de apoio para outras mulheres. Criar uma rede de apoio para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida de outras mulheres nesse sentido. Né, de uma questão que é tão básica, mas que se a gente for ver dentro das políticas públicas é um artigo de luxo, né, algo que não é dito, algo que não é visto. Então, assim, pensarmos realmente a respeito do que a gente pode fazer. Realmente fazer uma relação de apoio, sabe? Porque não comprar um pacote de absorvente e doar, enfim. São várias questões que eu acho que a gente tem que parar e olhar. Né? E eu não digo só nós mulheres, mas homens também. Né? Mulheres, às vezes a gente se sente mais tocada porque a gente sabe o que a gente está passando. Mas os homens também precisam começar a adquirir essa consciência sobre o que é esse ciclo e sobre a necessidade de respeitar esses ciclos. Porque isso envolve a todos nós. Né? Isso envolve a sociedade de uma forma geral. Então, quando a gente toma consciência a respeito disso tudo, homens e mulheres unidos trabalhando a respeito disso, é um avanço gigante em N mil questões, né? Especialmente da questão de saúde. Então, que a gente possa abrir a nossa mente e abrir um novo olhar para essa questão. E existe assim, como que a gente quebra esse tabu? Falando, gente, não tem outro jeito, né? É falar, falar e falar, tá? É falar sobre menstruação, sim, falar sobre TPM, sim, né? Vamos parar de dar esses nomes de tipo, desceu pra mim, veio pra mim, tô naqueles dias, não, você está menstruada, pronto. Vamos colocar o nome nas coisas, para que a gente pare de achar que é algo ruim, que é algo sujo e nojento. Não, estou menstruada, estou menstruando, né? Estou passando pela TPM. Para quê? Para que a gente possa trazer isso para uma naturalidade que precisa ser discutido. Porque a gente não vê, a gente finge que não vê, a gente prefere, muitas vezes, a sociedade ela prefere não enxergar essas questões. E enquanto nós não enxergarmos, fizermos essa invisibilidade com relação a isso, o sofrimento de muitas e muitas ainda vai continuar. Inclusive de nós que temos acesso, muitas vezes, a todo absorvente, enfim, que a gente pode comprar, que a gente pode, enfim, a gente também sofre. Ou não, quem nunca passou por uma TPM ou uma cólica menstrual e fingiu que era outra coisa por vergonha de falar? Não é verdade? Quantas vezes uma TPM não virou uma dor de cabeça? Ou assim, uma cólica não virou um resfriado? Porque não se podia falar a respeito. Então, é importante a gente começar a colocar isso tudo de uma forma que seja mais orgânica e mais natural para todos aqueles que puderem e quiserem fazer parte desse movimento, porque ele é necessário, né? Eu acho que a gente tem que ser pioneira também nessas questões, porque tudo que hoje a gente pode falar normal e abertamente, começou como um tabu, a maioria das questões. Então que a gente possa começar a dar voz para essas questões de uma forma mais adequada, para enfim podermos contribuir não só para a nossa melhoria de vida, mas a melhoria de vida de muitas e muitas mulheres que precisam de ajuda e precisam de apoio, né? Então, pessoal, é isso que eu tenho para dizer a vocês hoje sobre pobreza menstrual. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever, tá bom? E fica aqui o questionamento, né, do quanto que você... Eu fiz 3 perguntas no Instagram sobre isso. Se você já doou absorvente alguma vez, se você sabe o que é pobreza menstrual, e o que é pobreza menstrual, né? E se você tem algum tabu com relação à menstruação. E as respostas foram sempre muito assim, a questão de tenho problemas com menstruação sim, nunca doei, nem sei o que é pobreza menstrual. Então é algo para a gente começar a
a observar, né? O Vini coloca uma coisa aqui. O nosso problema é que achamos que quando não falamos sobre os assuntos importantes, eles desaparecem. Não falamos sobre racismo, feminicídio, machismo, homofobia e etc. E assim vamos resolvendo tudo. Ou seja, isso mesmo, Vini, a gente não dá, a gente finge que não existe, a gente finge que não acontece. Então, se eu não olho para isso, aquilo não existe, né? Então, é muito mais simples eu não olhar e deixar as coisas passarem, né? Do que realmente observar e tomar atitudes a respeito, né? Então não adianta a gente não fingir que as coisas não existem, a gente tem que olhar para elas de uma forma real, porque só olhando para um problema é que a gente consegue resolver. E tem mais, se a gente não olha para o problema e esconde ele dentro do tapete, né, do tapete, uma hora ele vai vir à tona, e na hora que ele vier à tona vai ser muito pior, né? Porque tudo aquilo que a gente não olha cresce, vai crescendo, é tipo um câncer. Né? Se você descobre ele e faz algo a respeito logo no começo, a sua chance de possibilidade de cura ela é bem maior. Agora, se você deixa passar, conforme for crescendo, vai ficando mais e mais difícil de ser tratado. Então, a gente tem que olhar para todas essas questões de uma maneira muito importante, de uma maneira com coerência, né? E com a sinceridade e verdade que nós temos de responsabilidade sobre elas, né? A Ivy coloca aqui, parabéns pelo seu empenho e pela continuidade dos programas. Ah, Ivy, muito obrigada. A Ivy é muito especial, sabia? O primeiro programa de entrevista que eu fiz, aqui a primeira live foi com a Ivy, que a gente falou de TPM e ambiente de trabalho. Foi maravilhoso, foi muito legal. A Ivy foi excelente, gente. Ela tem um trabalho maravilhoso, ela faz lives também. Ela é uma advogada muito querida. Então, assim, muito obrigada, Ivy, pelo seu carinho. Aí colocaram aqui, o Vini colocou, sairmos da zona de conforto e olhar para além da nossa bolha de privilégios, exatamente. É porque às vezes olhar fora da nossa bolha de privilégio dói, né? Que a gente tem que começar a adquirir responsabilidades. Então, quando a gente está olhando para fora da nossa bolha de privilégio, existe um incômodo, porque você está vendo pessoas que estão em situações muitas vezes degradantes, né, e você se depara com isso tudo. Então, muita gente prefere não olhar do que olhar e fazer alguma coisa a respeito. Só que assim, quanto menos olharmos, menos faremos e mais gente estará sofrendo, até que isso vai chegar a nós de alguma forma, sim, tá? Quem está numa situação privilegiada, não quer dizer porque mas a gente está falando de mulheres que estão ali na rua, onde isso me atingir, vai atingir. Vai chegar uma hora que se isso não for controlado, vai atingir você sim, né? Por N mil motivos, por N mil razões de saúde, educação, enfim, de várias outras coisas. Então, que a gente possa ter essa empatia de olhar além da nossa bolha de privilégio e que a gente possa realmente fazer movimentos que possam beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que isso é importante, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, né? E falar sim sobre menstruação. Muita gente fala para mim, nossa, quando eu falei que eu me especializei dentro das terapias integrativas, que eu me especializei em TPM e ciclo menstrual, eu falei assim, nossa, que coragem, né? Porque geralmente se tratam outras questões, né? Mas quando eu decidi isso, acho que esse é um dos motivos também, né? De levar a consciência a respeito, né? Que todas nós e todos nós, mulheres e homens, possamos ter coragem de olhar para esse assunto com mais seriedade e com mais respeito. Tá bom, pessoal? Sobre pobreza menstrual, é isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Agradeço muito a todos vocês que estão aqui. Para o pessoal que está assistindo a gravação também agradeço por você ter parado esse tempinho para poder ouvir essa gravação, refletir a respeito, que a gente possa levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam receber esse tipo de informação também, tá bom? E novamente falando do meu trabalho, eu sou terapeuta em saúde integrativa, meu especialista em TPM, né? Então, a minha agenda de atendimento estou fazendo online, né, nesse momento. Então, quem quiser agendar, é só escrever pelo direct, a gente faz algo muito bacana, um trabalho bem legal de mapeamento do ciclo menstrual, mapeamento de qualidade de vida, para que a gente direcione as terapias integrativas de uma forma que sejam adequadas, porque existem muitas, né? Terapias integrativas, que são práticas complementares, né, que elas não substituem nenhum tipo de tratamento médico, psicológico ou
ou psiquiátrico, mas elas auxiliam e colaboram para potencializar o resultado dos tratamentos. Então, quem que nós temos? Temos os óleos essenciais, na aromaterapia, temos cromoterapia, temos meditação, reiki, florais, e uma série, fitoterapia, né, terapia comunitária, a dança-terapia, musicoterapia, enfim, arte-terapia. Então, nós temos várias terapias que a gente considera como complementares que auxiliam nesse processo, né? Então, que a gente possa também se orientar e se centrar e se conhecer cada vez mais. Eu falo que conhecer os nossos ciclos é fundamental para que a gente tenha uma vida muito mais estável, não estável no sentido que não teremos mais alterações hormonais, elas sempre existirão, né? A gente sempre vai ter esse balanço, mas que a gente possa saber lidar com isso de uma forma que seja uma forma mais tranquila, que nós tenhamos mais bem-estar, para que a nossa vida melhore e que a gente possa, em conjunto, ajudar a melhorar a vida de muitas outras pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, agradeço, espero que possa ter feito sentido para vocês, né, e que a gente esteja juntos. Todas as terças-feiras eu estou aqui às 8h30 fazendo uma série de lives, sempre algumas com convidados, algumas só eu, mas sempre trazendo assuntos que a gente possa refletir a respeito, tá bom? Então, super beijo para vocês, uma ótima noite, uma ótima semana para todos.